Olá pessoal, tudo bem? Nos vídeos anteriores sobre o projeto de uma ULA, mostramos como, partindo de portas lógicas, construímos um circuito digital. Esse tipo de metodologia de projeto é conhecido como bottom-up, porque constrói um sistema digital de baixo para cima. Essa forma de projetar circuitos tem a vantagem de facilitar a compreensão do circuito e a desvantagem de que é difícil ou muito trabalhoso construir um circuito muito grande. Agora vamos empregar outro tipo de metodologia conhecido como top-down, em que com o uso de uma linguagem como o VHDL, podemos partir do nível hierárquico mais elevado do projeto e dividi-lo em módulos, depois em partes menores, sem precisar chegar no nível das portas lógicas, porque um sintetizador de VHDL pode realizar essa tarefa extremamente trabalhosa. Suponha que a tabela de funções de nossa ULA especifique 4 operações aritméticas e 4 operações lógicas. O bit de seleção S2, quando igual a 0, coloca a ULA no modo aritmético e quando igual a 1 no modo lógico. As operações selecionadas por S1 e S0 são as seguintes. Quando S1, S0 assumir os valores 0, 0, na saída da ULA deve aparecer os valores 0, 0. Quando S1, S0 forem 0, 1, vamos realizar a operação NOT A mais B mais 0, 1. Ou seja, estamos fazendo a operação B menos A. Quando S1, S0 valer 1 e 0, vamos realizar a operação NOT B mais A mais 0, 1. Ou seja, estaremos realizando a operação A menos B. Quando os valores de S1, S0 forem 1, 1, vamos realizar a operação A mais B. Quando S2 assumir o valor 1, a ULA vai para o modo lógico. E quando a operação for 0, 0, vamos fazer a operação XOR entre A e B. Quando os valores de entrada forem 0 e 1, vamos fazer a operação A OR B. Quando os valores de S1 e S0 assumirem o valor 1, 0, vamos realizar a operação A AND B. E quando S1 e S0 assumirem os valores 1 e 1, na saída da ULA deve aparecer o valor 0, 1. Este tipo de tabela de função pode ser facilmente especificado no nível comportamental com a cláusula case, expressão is, when, opções, aí vem o comando a ser executado and case. Vamos analisar o código VHDL da nossa ULA genérica. Começamos com a biblioteca I3E, ou seja, Library I3E. Depois, especificamos o Use Standard Logic 1164 para especificar que o nosso tipo de sinal possui 9 valores possíveis, ou seja, além do 0 e 1, existe a possibilidade de autoimpedância, don't care, etc. Depois, especificamos Use Standard Logic Arithmetic porque vamos fazer operações aritméticas na arquitetura do nosso VHDL. Depois, especificamos Unsigned All. Essa cláusula é importante para que o compilador entenda claramente o significado de uma sequência de bits. O valor 101, se for atribuído a uma variável unsigned, representa o valor decimal 5, enquanto que se for atribuído a uma variável do tipo signed, representa o valor -3.
Daí a necessidade dessa cláusula. Na entidade da nossa ULA, declaramos uma entrada A do tipo Standard Logic Vector 1 down to 0, ou seja, um vetor de 2 bits. A entrada B, Standard Logic Vector, igualmente de 2 bits. As chaves de seleção S2, S1, S0, um vetor de 3 bits. E a saída F, Standard Logic Vector, um vetor de 2 bits. Abrimos a arquitetura que é do tipo behavioral, ou seja, vamos fazer uma descrição comportamental e não no nível de fluxo de dados ou estrutural. Começamos com begin. Como nossa arquitetura é do tipo comportamental, vamos usar o recurso de um processo com uma lista de sensibilidade. O que significa essa lista de sensibilidade? Significa que quando a entrada A entrada B e a entrada S variarem, o processo deve rodar novamente para atualizar seus valores. Depois de processo, escrevemos begin e vamos usar a cláusula case. Nesse caso, estamos avaliando S, que são as 3 chaves seletoras S2, S1, S0. When, ou seja, quando S2, S1 e S0 assumirem o valor 000, executamos o seguinte comando: F recebe em sua saída 00. Quando S2, S1, S0 assumir os valores 001, devemos executar o seguinte comando: not A mais B mais 01. Quando os valores de entrada forem 010, o comando a ser executado é not B mais A mais 1. E assim sucessivamente toda a tabela de funções. Por último, é importante colocar um valor default, ou seja, se S não coincidir com nenhum desses valores aqui especificados, que decisão deve ser tomada? Nesse caso, deve ser atribuído o valor null. Essa cláusula when others é muito importante, porque como estamos trabalhando com o tipo Standard Logic, que tem 9 valores possíveis, aqui não estão contempladas todas as combinações possíveis. O que essa cláusula diz é que se S tiver um valor diferente desses especificados aqui, deve ser atribuído o valor null. Terminamos a cláusula case com um end, fechamos processo end process e fechamos com end behavior. Esse código VHDL mostra como é muito mais simples fazer o projeto de uma ULA com uma linguagem de programação do tipo VHDL do que usando a metodologia bottom-up partindo de portas lógicas. Esse código VHDL foi sintetizado numa ferramenta da Xilinx chamada Easy e produziu o seguinte circuito. Como o nosso circuito é do tipo combinacional, a ULA foi sintetizada usando apenas lookup tables e alguns MOOCs. Note que não há necessidade de clock ou de flip-flops nessa síntese. Vamos ampliar um pouco o circuito para entender qual é sua estrutura. Do lado esquerdo, nós notamos que há a entrada A com 2 bits de 1 a 0, a entrada B de 2 bits, 1 a 0, e a entrada S com 3 bits de 2 a 0. As entradas passam por buffers ou drivers para garantir a qualidade dos sinais internos. As entradas A e B são levadas até novos buffers que, por sua vez, são distribuídos, por exemplo, aqui são distribuídos a uma lookup table.
A saída dessa lookup table vai para outras lookup tables e a combinação dessas lookup tables formam o nosso circuito. Finalmente, a saída de 2 bits de nossa ULA vem da combinação das saídas do MUX F5 e o MUX F6, formando a nossa saída F de 2 bits, de 1 até 0. Um exemplo prático de grande sucesso no passado é a ULA de 4 bits 74181. Esta ULA tem a interessante propriedade de poder ser utilizada como ativa em 1 ou ativa em 0. Vamos analisar apenas o caso em que ela está sendo usada como ativa em 1. Quando a entrada M, não representada nessa tabela, for colocado o valor 1, a ULA é colocada no modo lógico. Com 4 bits, existem 16 funções lógicas possíveis. As 16 funções lógicas estão aqui representadas. O complemento de A ou B, negado, o valor lógico 0, A XOR B, A AND B e assim sucessivamente. Quando M igual a 0, a ULA é colocada no modo aritmético e 16 operações aritméticas são oferecidas. Essa notação não está muito clara aqui porque está representada como complemento de 2. Mas, enfim, há uma combinação de operações aritméticas com operações lógicas, mesmo estando a ULA no modo aritmético. Por exemplo, quando S3, S2, S1 e S0 assumem os valores 0, 0, 0, 1, a operação lógica A ou B é realizada. Quando as chaves seletoras assumem os valores 1, 0, 0, 1, a operação aritmética A mais B é realizada. Também é possível fazer operações do tipo A menos B. A pinagem do 74181, tanto para operações com suas entradas e saídas ativas em high ou low, é a mesma. As entradas A3 até A0, B3 até B0 e as saídas F3 até F0 são para 4 bits. Quando a entrada M é igual a 1, são selecionadas através de S3, S0 as operações lógicas, cujos resultados dependem apenas das entradas AI e BI, sendo o vem1 e o vai1 ignorados. Quando M igual a 0, são selecionadas as operações aritméticas e o vem1 se propaga entre os estágios. Esse é o diagrama esquemático da ULA 74181. Note que em todas as entradas há buffers para garantir a qualidade dos sinais internos, assim como há buffers de saída para garantir a qualidade dos sinais de saída. A ULA é realizada apenas com portas lógicas e não há necessidade de clock ou flip-flop. Essa ULA foi projetada na década de 1970 e significou um grande avanço tecnológico para a época. Até os dias de hoje, essa ULA é utilizada para aplicações industriais mais simples.